Boa noite, joias raras, como estão vocês? Espero encontrá-las bem, com saúde, com o coração confiante em Deus, diante dessas situações que nos fazem realmente mudar nossa rotina e tudo aquilo que nós fazemos. Por consequência de tudo isso, nós estamos aqui para trazer uma palavra para vocês. Mas eu acredito que não vai alcançar somente as mulheres, e sim todo aquele que acessar esse vídeo. Porque a palavra de Deus ela é viva e com certeza esse tema é algo que tem abordado o coração de muita gente nesses últimos dias. Como todos falam, né, nós estamos vivendo um momento que ninguém imaginava que na nossa geração nós pudéssemos viver. Mas é justamente por isso que Deus nos traz palavras para nos fazer entender qual é o propósito dele em tudo isso, né? E algo que realmente entra no nosso coração num momento como esse é a ansiedade. A ansiedade é algo que realmente incomoda a nossa alma, ela nos traz uma aflição, uma angústia, uma sensação de desconforto muito grande. E essa ansiedade não é medo, né? A ansiedade é um sentimento de inquietação. A ansiedade é um sentimento de falta de controle da situação, a incerteza do amanhã, tudo isso nos traz essa ansiedade no coração, essa ânsia por alguma coisa que nós não sabemos exatamente o que é, muitas vezes de forma generalizada, justamente porque não temos ideia do que vai acontecer, se vamos ou não ser afetados por doença, se vamos ou não ser afetados pela economia. Mas a palavra de Deus ela nos traz conforto nessas horas, nos traz alívio ao coração. E é interessante porque lá em Eclesiastes tem um versículo no capítulo 11 de Eclesiastes, no verso 10, diz o seguinte: sendo assim, afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade, e pare de fazer teu corpo sofrer, pois a juventude e o vigor da mocidade passam muito rápidos. Olha que interessante, Salomão falando isso acerca desse sentimento que muitas vezes entra no nosso coração, invade a nossa alma e tira a nossa paz. Ele está falando, afasta do teu coração esse sentimento. Tira isso de você, porque isso vai te fazer sofrer, isso vai te trazer consequências, isso vai te trazer tristeza, sofrimento. Né? E na verdade ele está querendo dizer de toda a experiência que ele já tinha que tudo isso era em vão. E uma palavra que realmente nos faz entender isso com muita legitimidade é o Sermão do Monte, onde Jesus conversa com os discípulos e ele traz essa mensagem para nós. E está lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, que diz o seguinte: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com vossa própria vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que haveis de vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo o que iremos comer ou o que iremos beber, ou ainda com o que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que se necessitais de todas essas coisas. Buscai acima e em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então essa palavra nos confronta, nos faz refletir acerca dessas atitudes de ansiedade que muitas vezes o nosso coração, que é enganoso, tem. E nós não podemos evitar um sentimento. O sentimento ele vem naturalmente, nós não temos como
impedir que pensamentos, que situações venham à nossa mente, mas nós podemos sim não alimentá-las. Existe uma frase de um escritor que diz o seguinte: o pássaro ele pode até sobrevoar sobre a nossa cabeça, mas ele não precisa fazer um ninho. Nós não precisamos permitir que esse sentimento permaneça no nosso coração, justamente porque a palavra de Deus nos traz esse refrigério, essa confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que talvez essa palavra controle tem sido algo que você tem ouvido de muitos pastores, de muitas pessoas, em muitas mensagens a respeito daquilo que nós estamos vivendo, mas de fato isso é uma realidade. Nós não podemos esquecer de que todas essas coisas que nós estamos vendo já estão previstas, já estavam escritas por Deus. E nós estamos só começando a passar por aflições. Por isso a nossa confiança ela precisa estar firmada em Deus. Nós não sabemos se essa será a única dificuldade maior que nós estaremos passando na nossa geração ou se virão outras. Mas temos que estar com a nossa plena confiança naquele que é o responsável por todas as coisas. E ainda que isso não nos pareça. É interessante que nesses versículos ele chama a atenção justamente daquilo que mais nos aflige. Por que vocês precisam? Não andem preocupados com aquilo que vocês vão beber, que vocês vão comer, com aquilo que vocês vão vestir, e talvez essas necessidades que nos parecem básicas é o que mais nos preocupa nesse momento, onde nós não sabemos como vai ficar o nosso emprego, se nós vamos estar recebendo ou não, se nós estaremos retornando às nossas atividades, quando, como, de que maneira, e o quanto isso vai afetar o nosso país. Porque hoje nós não estamos lutando só contra um inimigo invisível, que é o coronavírus, mas estamos lutando também contra algo que pode se instalar nas nossas vidas, que é uma crise econômica. Mas a palavra de Deus, justamente Jesus está falando aqui, por que vocês têm que se preocupar com essas coisas? Vocês não precisam se ansiar pelo que vão comer, ou beber, ou vestir, porque eu cuido de todas as coisas. Eu sei daquilo que vocês necessitam. E muitas vezes nós estamos achando que isso é tudo que nós temos, é tudo que nós precisamos, mas na verdade, ao longo desses dias nós temos visto Deus construir coisas que são muito maiores e melhores nas nossas vidas. Ele chama a nossa atenção, dizendo, ainda a vida não é mais do que isso que vocês estão pensando? E de fato eu acredito que muitos de nós, se temos aproveitado esse momento, nós vamos entender que a vida é muito mais do que isso. Temos experimentado isso dentro do aconchego do nosso lar, com os nossos filhos, com o nosso marido, Porque quando Jesus fala isso, ele está dizendo, olha, a vida não se resume só a beber, comer e vestir. Ela amplia a nossa visão a nos tornar pessoas melhores do que nós somos. Nos faz enxergar que é hora de compartilhar sentimentos, atitudes de amor com o nosso próximo. Então a palavra ela não está de forma nenhuma ligada ao simples fato da nossa existência. O estar aqui nesse mundo não está ligado ao simples fato de nós sobrevivermos e termos conforto, mas está muito mais ligada a algo que Deus quer fazer aqui dentro do nosso coração. Ele deseja desenvolver em nós algo que eu acredito que seja o maior objetivo dele nesse momento. Primeiramente, um relacionamento com Ele. Quanto tempo você tem tirado com Deus? Quanto tempo você tem deixado que a palavra de Deus realmente oriente a tua vida, teus sentimentos nesse momento? Você tem dado realmente esse tempo qualidade? Lido um bom livro? Visto filmes que edificam a sua vida? Ou você tem deixado passar essas coisas, tem deixado passar os dias, tem impedido que Deus opere na tua alma e tem permitido que a ansiedade tome conta do teu coração a ponto de deixar totalmente sem chão, sem foco? Eu acredito que essa experiência é algo que tem um propósito muito, mas muito além daquilo que os nossos olhos hoje conseguem ver. E até mesmo de tudo isso que eu acabei de falar, de que vocês têm ouvido.
vai muito além disso. Tem a ver com a eternidade, tem a ver com resgate de vidas, tem a ver com fazer com que um povo rebelde e totalmente obsessivo por coisas, por situações, se voltem para aquele que pode todas as coisas. Isso sempre, todas as vezes que a humanidade enfrentou crises e Deus permitiu situações como essas acontecerem, era porque Ele queria chamar a atenção desse povo para si. Ele estava dizendo, se voltem para mim, se arrependam dos seus pecados. E entendam que é em mim que vocês vão encontrar a saída, é em mim que vocês vão encontrar o futuro, é em mim que vocês vão ter esperança de uma vida eterna que não tem fim. Eu acredito que esse seja o maior objetivo da parte de Deus nas nossas vidas como filhos dele. E tem uma frase de Friedrich Nietzsche que ele diz o seguinte: o que não me mata me fortalece. E essa frase, ela realmente faz muito sentido para nós nesse momento. Eu acredito que nós não vamos ter perdas. Deus tem guardado a nossa cidade, Deus tem guardado o nosso país. Nós não vamos ter muitas perdas. Todas as que, infelizmente, talvez venham a acontecer, já estavam nos planos de Deus. Mas eu tenho certeza que todas essas situações que nós estamos vivendo não é para nos surpreender nem nos apavorar, mas é para nos fortalecer. É para nos mostrar o Deus a quem nós servimos. É para nos fazer enxergar o quão maravilhoso Pai nós temos e o quanto Ele se preocupa conosco. E esses versículos que nós acabamos de ler falam justamente disso. E é interessante porque ele fala também que olhem para os lírios do campo, olhem para a natureza, porque eu me revelo através dela. Ele diz, olha, veja como eles não se preocupam em colher, nem semear, nem se vestir com belas roupas, mas em cada situação eu tenho me preocupado com eles e tenho colocado ordem nas coisas. Tem harmonia na natureza. Existe suprimento na natureza. Eu cuido desses seres que são, de certa forma, menos importantes que vocês, que são meus filhos. É isso que ele está falando. Então, será que nós temos realmente que nos ansiar por coisas? Se existe algo pelo qual o teu coração precisa ansiar, que seja pela presença de Deus. Que, como diz no versículo, como a corça suspira pelas águas, assim o meu coração anseia por ti, Senhor. Porque quando isso acontecer no nosso meio e no coração de muitas pessoas que serão atingidas por toda essa situação, eu acredito que o propósito de Deus começa a se cumprir. Ele quer nos resgatar de uma vida distante, de uma religiosidade aparente. Nós estávamos todos os domingos, todos os sábados, durante essa semana nas células, mas talvez nós não estávamos realmente correspondendo a esse amor tão grande que Ele tem demonstrado a nós através de tantas maneiras. E é interessante também que Ele nos chama a atenção acerca da preocupação que nós desenvolvemos no nosso coração. E Jesus diz assim, olha, só observe e veja se essa preocupação acrescenta alguma coisa na tua vida. Um dia sequer ou qualquer outra coisa na tua vida. Não acrescenta nada, não resolve nada, não traz soluções. Muito pelo contrário, a ansiedade ela tem o poder de tirar a nossa concentração, de minar a nossa mente, de nos escravizar diante de uma circunstância difícil e não nos permitindo pensar, refletir, não nos permitindo ver as possibilidades. E nós precisamos então aquietar o nosso coração, para que nós possamos buscar nele as respostas e ouvi-lo. Muitas vezes nós vamos lá, mas nós não ouvimos as respostas que nós precisamos, porque não damos para ele a devida atenção. O nosso coração está ansiando por outras coisas que não é ele. Então que nós possamos realmente nos voltar para esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós,
que faz questão de demonstrar isso para nós. Eu acredito que em muitos outros momentos das nossas vidas nós já experimentamos situações extremamente difíceis, situações em que nós não víamos saída, onde nos encontrávamos frustrados, tristes, infelizes, não estávamos seguros. E eu tenho certeza que no momento certo Deus te tirou daquele lugar e te colocou sobre a rocha e te firmou os pés e te fez andar seguro. Então, independente daquilo que nós venhamos a enfrentar no nosso futuro, nós temos que ter a nossa confiança. Eu não estou falando de comodidade. Nós precisamos fazer a nossa parte? Claro que precisamos. Precisamos trabalhar? Sim, precisamos. Precisamos correr atrás do prejuízo? Com certeza. Mas eu estou falando de confiança. Confiança está acima de qualquer preocupação, de qualquer coisa que esteja ao meu alcance fazer. Eu vou fazer aquilo que me cabe fazer e o Deus que eu creio, que eu sirvo, vai fazer o impossível acontecer na minha vida, como já fez em muitos outros momentos. Você não vai perecer, meus irmãos. Vocês não vão perecer. Deus está no controle das nossas vidas e de todas as coisas. Deus está no controle da nossa nação. Ele colocou aí um homem segundo o coração dele. Um homem que ele escolheu. Que nós cremos que tem colocado a sua vida diante de Deus pedindo sabedoria e entendimento. Nós temos hoje um conflito de ideias, de ordens, não sabemos exatamente para que lado nós nos viramos, mas a palavra de Deus diz que nós só precisamos obedecer. Nós não precisamos nos debater, nós não precisamos querer provar nada, porque Deus é responsável pelo nosso presidente. Ele colocou ele lá. E nós cremos nas nossas orações, temos orado, intercedido por ele. Então é lá que ele vai permanecer até o dia que Deus quiser. Nós sabemos que existe hoje a luta do Estado em querer manter a nossa saúde. E por outro lado, nós entendemos que é uma preocupação. Se esse vírus não tem evoluído dentro da nossa nação, é porque realmente nós temos tido esse cuidado. Nós temos feito a nossa parte também. Então, amados, vamos aquietar o nosso coração no Senhor. Vamos entender que Ele é o nosso Pai. E é interessante porque Ele diz, os pagãos é que agem dessa forma. Os pagãos é que vivem de um lado para o outro procurando essas coisas. Então o que Ele está querendo nos transmitir? Que se somos filhos, nós precisamos reconhecer, ou nós reconhecemos nele, conhecemos a Ele, ou então não somos filhos, porque não temos conhecimento do Deus a que servimos e nem temos esse reconhecimento da pessoa que Ele é, de quem Ele representa para nós. Então, queridos, que nós possamos realmente focar a nossa visão, focar a nossa esperança naquele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, que não vai nos desamparar, que não vai nos deixar, mas que vai sim estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como diz lá em Mateus capítulo 28, verso 20. Jesus, antes de subir aos céus, Ele nos deu essa certeza. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos um Deus poderoso, um Deus grandioso a quem nós servimos. Nós não precisamos andar com os nossos corações ansiosos. Nós precisamos sim aprender a descansar nele. Porque aqueles que estão conosco, o Deus a que nós servimos, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, são muito maiores dos que estão no mundo. E nós não temos dúvida disso. Por isso que você possa descansar em Deus. E que essa ansiedade que muitas vezes tenta entrar no teu coração possa ser dissipada pelos momentos que você vai se refugiar nele. Eu queria te convidar a realmente estar todos os dias
fazendo esse momento de consagração, de oração, de busca ao Senhor. Nós temos na nossa mão a maior arma que alguém pode ter contra aquilo que não se pode lutar: a oração. Nós temos ao nosso lado a pessoa que pode vencer a guerra se nós precisarmos colocar a mão. O Deus que peleja por aqueles que nele esperam. Nós estamos numa posição que não precisamos temer, porque a Bíblia diz que Ele estará nos guardando e nos livrando de todo mal. Por isso, vamos colocar as nossas vidas diante dEle? Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que realmente tire toda essa ansiedade, que nós possamos viver essa palavra como algo real nas nossas vidas. Vamos nos permitir experimentar, ter essa experiência de ver o sobrenatural de Deus se manifestando nas nossas vidas, de ver a provisão de Deus nas nossas vidas. E agora me faz lembrar um exemplo muito claro disso. Elias, em um determinado momento da história, por conta da atitude daquele rei perverso que era Acabe, ele diz que então Deus havia dito para ele que não choveria sobre a terra durante 3 anos e que somente sobre a palavra dele haveria chuva novamente. E Deus manda que Elias saia daquele lugar e vá para a beira do riacho de Querite. E naquele lugar ali, Deus mandava de manhã e à noite os corvos trazendo carne e pão para esse homem. E quando secou a água do riacho, Deus manda ele para Serapta. E lá ele tem um encontro com uma mulher que a única coisa que ela tem é um pouquinho de trigo e um pouquinho de azeite. E durante todos aqueles restantes dos 3 anos, eles são sustentados por isso. Foi difícil? Com certeza. Mas eles sobreviveram. Eles sobreviveram para contar uma história que nunca mais deixou de fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Para contar quem é o Deus provedor em quem nós temos crido. Por isso, descanse nele. Pai, nós queremos louvar e engrandecer ao Senhor, ó Deus. Queremos render graças a Ti porque entendemos, ó Deus, que só em Ti encontraremos o descanso que precisamos. E nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha tirar do nosso coração toda a ansiedade, Pai. Que o Senhor venha tirar de nós toda a intranquilidade, a inquietação, Senhor Deus, que tem tirado a nossa paz. E que o Senhor venha realmente se revelar a nós através de tantas coisas que o Senhor tem feito. Através da natureza, através de tudo aquilo que nós temos visto, Pai, e experimentado de Ti. Senhor, que o Senhor possa fortalecer os Teus filhos nesse momento e que o Senhor possa realmente, Senhor Deus, nos fazer experimentar mais de Ti. Que nós possamos conhecer e reconhecer o Senhor em todas as coisas. Que seja um momento onde nós possamos voltar para a casa do Pai. Que nós possamos nos aconchegar no Seu colo, Senhor Deus. Que nós possamos nos refugiar debaixo das Tuas asas, porque sabemos que o Senhor é onipotente e que o Senhor não permitirá que praga alguma chegue à nossa tenda. Senhor Deus, que muitas coisas cairão ao nosso redor, mas nós não seremos atingidos, porque temos um Pai de amor. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, crendo, Senhor Deus, que o Senhor fará o melhor por nós, ainda que os nossos olhos não entendam. Em nome de Jesus.